Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, hoje é dia de São Pedro Celestino, Papa e confessor. São Pedro Celestino foi Papa há alguns meses somente. Ele foi eleito pelo conclave e ele não quis aceitar o pontificado, mas a duras penas ele foi, de muito má disposição, porque ele queria salvar sua alma. O papado naquele então estava complicado, a igreja estava sofrendo uma das crises, uma de tantas, talvez não tão horrível como a de hoje, e ele era um religioso, viveu uma vida de muita penitência e não queria saber de confusão na sua vida. Queria a confusão de lutar contra o diabo e praticar as virtudes. Mas ele foi. Ele tinha, diz aqui a breve história, próximo de 60 anos, quando vieram arrancá-lo a paz inalterável do ermo. Ele vivia num lugar como retirado, mais retirado que o comum dos religiosos daquele então. E então ele foi arrancado de sua paz, de sua vida de oração, de penitência e parafusado no trono de São Pedro a duras penas. Em todo caso, nisso ele via a vontade de Deus, que queria transplantá-lo, pois por isso ele foi. A Santa Sé estava em crise de vacatura e o santo teve de aceitar. No entanto, apenas elevado à dignidade eminente do Supremo Pontificado, julgou-se incapaz de conduzir as honrarias e as renunciou voluntariamente ao trono pontifical. Veio a morrer no ermo no ano 1296, entregue à contemplação das coisas de Deus, verdadeiro filho de São Bento, cujas heróicas lições de humildade tão bem soube praticar, e reuniu à sua volta numerosos discípulos e fundou um novo ramo da ordem beneditina, conhecida vulgarmente com o nome dos Celestinos, porque seguiram a São Pedro Celestino. Como ele foi Papa, a Igreja lhe dá a missa de papas, por isso o Evangelho de hoje. Mas ele renunciou e, ao renunciar, o Papa deixa de ser Papa. Tem gente aí insistindo tanto, não Bento XVI e todas essas coisas, que renunciou e no Francisco não é, e todo esse drama. Mas na história da Igreja, mesmo na sua normalidade, qualquer um Papa que renunciasse deixava de ser, hein? Não é um sacerdócio papado, em que o sacerdote, por exemplo, pode ter uma crise, que Deus os livre a todos os sacerdotes disso, e deixar de exercer o seu sacerdócio. Isso é diferente. Agora eu falei, vai deixar de ser padre? Não. Mesmo ele morrendo, não deixa de ser sacerdote, porque o sacerdócio é um sacramento, como o batismo é um sacramento, o crisma é um sacramento, que não tem como deixar de ser crismado, batizado e sacerdote. O episcopado é uma consagração, pois então, o papado é uma eleição e que a pessoa aceita o munus de governar a igreja, e se aquele sujeito, por santo ou qualquer um que for, de renunciar a isso, está renunciado. Sem entrar no drama de muitos por aí que temos sérias dúvidas, mas vamos lá. São Pedro Celestino foi eleito para governar a Santa Igreja e, ao aceitar este munus, ou seja, esse cargo de governar a Santa Igreja, ele vira o Papa naquele momento. Mas no momento em que ele, vendo que aquilo não era possível fazer sem detrimento da salvação da sua alma, porque São Pedro Celestino queria ser santo, ele renunciou, e ao renunciar de livre e espontânea vontade, ele deixou de ser aos olhos de Deus. Por isso depois foi eleito outro Papa. Então, os poucos meses que ele ficou foi muito mais do que muitos outros que ficaram por muitos anos. Por quê? Porque ele governou com virtude. E depois ele tinha, como todos nós deveríamos ter, o grande desejo de ser santo. Às vezes nós abraçamos certas coisas e falamos, bom, se Deus me oferece, eu tenho que dizer amém.
Pois é, assim tem que ser. Mas tem coisas que Deus nosso Senhor permite, porque nós também devemos saber dizer não. Mesmo um Deus que oferece coisas para que saibamos dizer sim, aí é corresponder à graça de Deus. Tem certas coisas que com a graça de Deus nós também devemos dizer não, e mesmo sendo coisas boas. Porque Deus não nos chamou às coisas boas, Deus nos chamou às coisas ótimas e perfeitas. Então, ser Papa é uma coisa boa, nada, não impede a salvação de ninguém, obviamente. Mas só que ele, diante de si e diante de Deus, ele viu que ele não poderia fazer aquilo com perfeição, não que faltar as graças de Deus, porque Deus, quando dá um cargo, ele dá a graça para exercê-lo com perfeição. Mas ele via que ali era mais virtude dizer: Senhor, eu aceitei, mas até aqui eu cheguei, do que arrastar a tiara e o trono de São Pedro até a última consequência e governá-lo mal. Porque, bom, Deus queria que São Pedro Celestino soubesse das suas limitações. E aqui está a virtude da humildade. Santa Teresa é famosa frase insistida com muita razão, porque é uma perfeita definição da humildade. Ela dizia o quê? Que é andar na verdade. São Pedro era um monge, São Pedro Celestino, e o monge está bem educado na obediência, principalmente a Deus e ao seu superior. E ele, como um simples monge, ele via que o colégio cardinalício era superior a ele. Então, bom, a gente vai ver que a vontade de Deus é que ele seja Papa, por isso ele aceita. Mas a humildade é a verdade. Então, diante de Deus, eu farei aquilo com santidade? Diante de Deus, eu farei aquilo com perfeição? Essas são as perguntas que, quando nós vamos abraçar qualquer que seja um estado de vida, ou fazer uma mudança na nossa vida, nós devemos nos perguntar. E ao responder com sinceridade: olha, se Deus me ajuda, eu farei. Perfeito, nenhum problema. Mas o problema não está em Deus ajudar, porque isso Deus sempre faz, mas em ser ajudado, em deixar-se ajudar por Deus. E ele, como era um santo, não temia isso, mas Deus o fez conhecer, estando em tão alto grado, que ele era uma alma pequena e precisava renunciar a algo tão sublime para ganhar algo muito mais. Seguramente, se ele tivesse arrastado este munus, este ofício, em nome de uma obediência falsa, ele teria não sido santo. Não digo que ele teria ido ao inferno, hein? Mas santo no altar e venerado, não. Mas ao chegar a um limite e ver as suas limitações e reconhecer com sinceridade que até aí eu cheguei, Senhor, não consigo mais, eu vou voltar para o meu meio do mato e rezar, que isso eu farei melhor, aí ele fez um ato de humildade imensa. Naquele então, 1200 e alguns quebrados, o 1296 foi o ano que ele morreu, a sede de São Pedro sofria muitos ataques. Eram famílias, eram pessoas singulares que queriam ter seus filhos não somente papas, mas bispos e sacerdotes, porque isso dava um poder e segue dando, e muitos cobiçavam ao poder sacerdotal, e não para santificar as almas, mas para ter um poder. Pois então, e diante de semelhante renúncia, São Pedro nos dá um exemplo de humildade, de verdade, porque Deus o exaltou a um cargo poderoso, na face da terra não existe o maior, mas ele, sabendo que é muito melhor estar no alto dos céus do que em cima de um trono, mesmo sendo de São Pedro, ele soube descer dali para subir lá para cima. Então, queridas almas, é verdade que Deus não chamou nenhum de nós para sermos papas, isso é uma alegria imensa, mas Deus nos chamou para muitas coisas. E talvez as coisas sublimes que Deus nos chama, nós com falsa humildade dizemos: ah, Senhor, eu não sou digno. Se nós olharmos, nós não somos dignos de nada, só de uma coisa, de reprovação e castigo. Então, muitas vezes esse negócio de não sou digno, isso é falsa humildade. Isso é tão abominável quanto o orgulho, porque ele é um orgulho dissimulado de humildade. Porque digno nós não somos, hein? Não precisamos entrar em depressão por isso, mas ninguém é digno de nada de bom, porque somos nada mais que filhos da ira, como diz a Sagrada Escritura. Mas se nosso Senhor nos chamou para algo, Ele nos dá a graça daquilo.
Então a falsa humildade é justamente não querer abraçar com coragem aquilo que Deus nos chamou. Aí nós damos mil desculpas. Mas por outro lado, nós queremos senhorear nossa vida, inclusive a nossa salvação, e às vezes nós abraçamos coisas que Deus não nos deu a graça de abraçarmos. E muitas vezes é também questão de vocação. Não que tenhamos que pôr em dúvida a nossa vocação, mas muitas vezes muitas almas acham ter vocação e não foram chamadas por Deus porque elas não querem carregar a cruz em outros aspectos. Vamos pôr ou a vida religiosa que Deus chama, Deus dá a graça de carregá-la. Mas também tem a vida, às vezes, matrimonial ou outra responsabilidade por aí. Mas Deus lhe dá a graça para aquilo e alguns fogem daquilo por falsa humildade e com muita soberba abraça outra coisa que Deus não chamou. E Santo Afonso vai dizer que quando nós escolhemos um estado de vida que não foi o que Deus nos deu, também Deus sempre dará a sua graça, mas será a duras penas que nós vamos conseguir levar aquilo, porque Deus adestrou nossos ombros para carregar aquela cruz que em sua providência Ele determinou. Mas é verdade que para as almas santas, Deus permite oferece outras coisas para ver se as almas pias estão de fato conformes com a sua vontade. É o caso de São Pedro Celestino. Lhe foi oferecido uma cruz que não era a cruz que Deus queria que ele morresse crucificado sobre ela, que é o trono de São Pedro, mas ele carregou e ele foi sincero com Deus, falou: olha, Senhor, meus ombros, essa cruz não se encaixa. E ao não se encaixar certa cruz em nossas costas, é sinal que ela não foi feita para nós. Mas muitas vezes, por causa da falsa humildade, nós vamos carregar até a última consequência, porque aquela cruz nós queremos. Não queremos porque Deus quis, nós queremos porque nós escolhemos. Aí a vontade de Deus vai ser eclipsada pela nossa vontade e conformidade com Deus, que é falsa. Aí nós podemos aplicar isso a tantas coisas, hein? Tantas vezes na nossa vida, não sei, até o momento de oração, às vezes estamos em oração, alguém nos chama e nós obviamente achamos que é mais importante estar rezando, mas em realidade a caridade é muito mais importante do que a oração, e não desprezar a oração, obviamente. Por quê? Porque às vezes Deus permite certas coisas para ver se nós estamos, para mostrar a nós, porque Ele sabe de tudo, se nós estamos conformes com a sua vontade. E então a humildade que andar na verdade fará com que a alma faça a vontade de Deus. Por isso se explica a vida de São Pedro Celestino. A vontade de Deus era qual? Que este homem fora santo. E Deus, Nosso Senhor, lhe mostrou um lugar que o ofício é cheio de santidade, porque o Papa representa Cristo na terra. Agora, não quer dizer que todos os papas tenham sido santos. Isso é muito óbvio para ver que nós não veneramos os 200 e poucos papas que nós temos. Muitos são, mas não todos. Agora, Deus, Nosso Senhor, lhe ofereceu este ofício que é santo, mas que não necessariamente santifica os que aceitaram. Mas São Pedro não queria somente exercer um ofício santo. Ele queria ser santo, para isso, ele renunciou o seu pontificado. Então, diante de semelhante exemplo, vejamos diante de Deus certas coisas que nós temos que renunciar. E eu me atrevo a dizer que a maior e mais complexa de todas elas é a nossa própria vontade. Porque é muito fácil fazer o que nós queremos, e quando a nossa vontade está de acordo com a de Deus, nenhum problema, está magnífico, tudo é fácil. Mas muitas vezes, queridas almas, nós fazemos passar por vontade de Deus aquilo que nós queremos, porque nós endeusamos nosso ego, e aí é muito fácil fazer o que Deus, com muitas aspas, manda, quando é um infeliz pecador que conduz a própria alma, e aí vai trilhando o caminho da salvação, mesmo que seja com vida de oração, com vida de aparente virtude, todas essas coisas. E aí nós poderíamos, mas não vou fazer isso porque demoraríamos muito, olhar quantas almas, muitas, hein? Na história da igreja tentaram trilhar um caminho de uma santidade, mas que não levou à santidade, e não sei se eles foram para o céu, mas seguramente no altar não estarão, porque seguiam a si próprios, quando a santidade seguia a vontade de Deus. Então peçamos a este santo esta humildade, andar na verdade, e a verdade é adequar
levar-nos a Deus, ao que Deus ensinou, ao que Deus transmitiu à sua igreja e que nós temos que professar para salvar nossa alma. Aí fica de lado os nossos achismos, nossos pareceres, por brilhantes que eles sejam, por iluminados inclusive que eles estejam, mas é por quê? Porque a humildade diante da verdade, ela se prostra. Ela realmente está ali continuamente humilhada diante da verdade. Porque senão o orgulho será humilhado pela verdade. Mas a humildade, ela sabe que ela deve se prostrar diante da verdade e ela faz isso de bom grado. E é o grande exemplo de São Pedro Celestino. Então peçamos essa graça a ele. E ele, como sumo pontífice, teve a chave do reino dos céus. E peçamos então que ele abra para nós estas portas quando lá chegarmos. Se chegamos com a virtude da humildade, porque sem ela ninguém entra, nós nem precisamos aí bater na porta, que ela estará escancarada para que possamos entrar. E nós devemos praticar essa virtude, e o modo de praticá-la não é olhar para baixo, andar encurvado, falar baixo, não é isso. É se prostrar diante da verdade. Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi diante dele que o diabo tropeçou, porque não quis o adorar. Então os soberbos, muitos ou todos, tropeçam também, porque não querem nem ouvir ou não querem seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pedro Celestino não estava contente somente em seguir, mas ele quis imitar. Logo, a virtude da humildade, por andar na verdade, ela quer se assemelhar à verdade, por isso ela segue. Por isso nosso Senhor disse que daria aos apóstolos muito mais por eles terem seguido. Não foi por ele ter deixado as redes, deixado suas esposas, deixado suas pátrias, porque isso muitos fizeram. Inclusive uns por amor à filosofia, gregos andaram errantes, outros por amor à profissão também deixam seus países, mas seguir nosso Senhor é muito maior do que deixar a esposa, o esposo, deixar pátrias, parentes, dinheiro e coisas. Seguir a nosso Senhor é muito mais sublime do que aquilo que nós renunciamos por Ele. Por isso, renunciemos a nós mesmos. E essa foi uma exigência de Nosso Senhor. Aquele que quer seguir-me, tome sua cruz, renuncie a si mesmo. Aí, ou seja, deixa a sua vontade, deixa os seus pareceres, deixa o seu critério, aí toma a sua cruz, que é o que Deus quer, e vem e segue-me. Este é o segredo da humildade. Então, peçamos a Nosso Senhor essa graça. E para isso nós precisamos, como São Pedro Celestino e qualquer outro, de Maria Santíssima. Porque se alguém nessa terra poderia ter se gloriado de alguma coisa, foi ela. E quando Deus lhe deu algo muito maior do que ser o sumo pontífice, porque Papa é Cristo na terra, mas só que Maria Santíssima é mãe do Cristo, e ela esteve nessa terra e reina nos céus. E ela podia ter se gloriado disso, mas o que ela disse? Eis a escrava do Senhor. E isso é o ato de humildade. Ela era escrava? Claro que ela era escrava. E ela, ao ser mãe, ela deixou de ser escrava em nenhum momento. Por isso ela é dependente de Nosso Senhor. E por isso ela é exaltada não por ela. Ela se eclipsa na Sagrada Escritura, hein? Nós temos poucas palavras de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. O Magnífica, o diálogo dela com o anjo e o Fazei tudo o que vos disseram no capítulo 2 de São João. Nós não temos o Evangelho de Nossa Senhora. E ela poderia ter escrito sem nenhum problema, hein? Nenhum problema. E ela não quis, por quê? Porque Deus que ia exaltá-la e não ela a si mesma. Pois se tivesse o Evangelho de Nossa Senhora, nós leríamos somente ele também, obviamente. Mas Deus, Nosso Senhor, não quis que ela fosse exaltada por ele. Por quê? Porque ela se abaixou. Por quê? Porque ela é mãe da verdade. E como eu lhes dizia, repito e concluo, a humildade se prostra diante da verdade. E ela se prostrou, mesmo trazendo a verdade para o mundo. E por isso ela é exaltada por Deus. E assim os filhos de Maria Santíssima não é um capricho de devoção, é uma necessidade para sermos verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Nós devemos nos humilhar. E a maior humilhação que nós podemos fazer, repito, é a devoção da consagração, da escravidão a Nossa Senhora, ensinada por São Luís de Montfort, porque aí nós somos o que nós somos de fato aos olhos de Deus, escravos, e nós dependemos de Deus, e esta é a verdade suprema que arrasta todos para Deus. Então peçamos a São Pedro Celestino essa graça, por intercessão de Nossa Senhora, dos santos da nossa devoção,
de saber abraçar o que Deus quer e renunciar aquilo que Deus, nosso Senhor, coloca na nossa frente para que renunciemos, e para isso a humildade que nos fará seguir a verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.